Passamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Irrompeu a revolução em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Irrompe em Natal e Recife um movimento extremista. O Recife viveu 3 dias de intensa agitação. Levantou-se parte da guarnição federal do Rio. Tentaram um golpe violento no quartel-general. O que você acabou de ouvir são manchetes dos jornais Correio da Manhã, Diário da Noite e Amanhã, todos do Rio de Janeiro, no final de novembro de 1935. Referem-se ao levante que ficou conhecido como Intentona Comunista. Prestes liderou o grupo que arquitetou a Intentona. Para alguns historiadores, a revolta, que completa 80 anos, não foi comunista. Ou, antes de ser comunista, ela era tenentista, nacionalista ou antifascista. O termo Intentona Comunista foi, como explicam os professores, conveniente para a propaganda de Getúlio Vargas e teve reflexos mais tarde no golpe militar de 1964, no auge da Guerra Fria e da luta contra a influência soviética na América Latina. Essa história você acompanha agora na reportagem especial 80 anos do Levante Comunista de 1935. Vamos começar explicando o termo intentona. Segundo o dicionário Ruais da língua portuguesa, intentona significa cometimento temerário, plano insensato, ataque imprevisto, conspiração para revolta ou motim, especialmente se frustrados. O uso do termo foi, portanto, pejorativo. Isso é o que acreditam os pesquisadores ouvidos para esta reportagem, como o professor Antônio Barbosa, do Instituto de História da Universidade de Brasília. É absolutamente pejorativa. Ela vai ser cunhada pelos vitoriosos, no caso do governo Vargas, com a clara intenção de identificar aquele movimento como sendo uma quartelada marcada pela traição, etc. e tal. A professora de História Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, explica que o termo é vinculado à propaganda do Estado Novo. O termo intentona quer dizer um evento louco, desvairado, e foi muito utilizado pelo Estado Novo para fazer a propaganda anticomunista. Então ele é um termo muito vinculado ao Estado Novo. E Daniel Arão Reis, professor de História da Universidade Federal Fluminense, diz que o termo foi cunhado pela Polícia Política de Getúlio Vargas. É um termo extremamente pejorativo, carregado, formulado pela Polícia Política. E durante muitos anos, os próprios comunistas, os próprios simpatizantes do processo, usavam esse nome intentona, até que se deram conta que era uma incongruência. Na verdade, o que houve foi um levante, uma insurreição revolucionária. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Há 80 anos, o mundo vivia sob a tensão do avanço do nazismo, do fascismo e do comunismo. Estas 3 forças tentavam se impor a uma frágil ordem democrática, resultante do pós-Primeira Guerra Mundial, terminada em 1918 com o Tratado de Versalhes. Outro pano de fundo da época é a Grande Depressão, iniciada no final dos anos 20, com a quebra da Bolsa de Nova York. O Brasil, embora ainda uma economia agrária que recém iniciava seu processo de industrialização, não passou em branco nesse processo. 1935 marcava os 5 primeiros anos do governo Vargas, que chegaram ao poder pela força em 1930, acabando com a chamada República Café com Leite ou Velha. Getúlio havia sido eleito pelo Congresso em 1934 para mais 4 anos de mandato. Seu governo estava enfraquecido, vivia às voltas com as dificuldades impostas pela oposição e via crescer movimentos que pediam mudanças, como a Aliança Nacional Libertadora, que reunia toda a sorte de movimentos de esquerdas, desde comunistas até a social-democracia, ou a Ação Integralista Brasileira, abertamente fascista e que pedia a instauração no Brasil de um governo nos moldes do de Benito Mussolini na Itália. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via.
Nesse cenário, e carregando um histórico de violência política, irrompe o movimento unindo aliancistas da ANL e comunistas do clandestino PCB. A aliança entre os dois grupos já seguia a nova ordem do comunismo mundial, como explica o professor da Universidade de São Paulo, Oswaldo Codiola. O Partido Comunista no mundo inteiro já tinha passado de uma política de classe contra classe para uma política de frentes populares. Significava de unir todos os setores que fossem contrários a nazismo, fascismo, inclusive com a burguesia que fosse antifascista. Antônio Barbosa fala da influência da Internacional Comunista em Moscou sobre a aproximação do PCB com a ANL. Esta união fazia parte de uma nova política da União Soviética, que previa alianças com socialistas e liberais para combater o nazismo e o fascismo no mundo. A partir de meados de 1934 e ao longo de 1935, vêm ordens expressas de Moscou no sentido de que os comunistas se aproximassem da Aliança Libertadora Nacional, que era um agrupamento, digamos, ideologicamente muito mais flexível de forças de oposição a Vargas. No fundo, é isso que vai pavimentar o terreno para que o levante acontecesse em 1935. Era mais um capítulo na rotina de um país às voltas com suas lutas políticas, normalmente violentas, como explica Oswaldo Codiola. A política brasileira era muito antidemocrática. A política brasileira se fazia fora mesmo havendo eleições, se fazia fora dos marcos institucionais eleitorais, se fazia diretamente com as armas na mão. A cada momento nós tínhamos em diversas regiões brasileiras episódios, digamos assim, de luta armada entre diversas fações políticas. Então, o Brasil parecia um país sistematicamente percorrido por insurreições armadas de diverso tipo, protagonizadas por diversas correntes. O professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, Márcio Scalércio, acrescenta que o embate ideológico vivido no mundo naquela época repercute no Brasil. Existe no mundo nessa época um embate ideológico bastante agressivo entre os nazifascistas, os comunistas e as democracias liberais. E essas situações repercutiam de modo bastante dramático no Brasil. Mas, como lembra o professor Daniel Arão Reis, Moscou não ordenou o levante no Brasil. Existe uma mitologia de que o movimento revolucionário no Brasil de 1935 foi acionado por Moscou. Isso não é fato, né? Todos os pesquisadores sérios que estudaram o assunto viram que foi exatamente o contrário. Foi o tipo de informe super otimista formulado pelos comunistas brasileiros que acabou fazendo com que os soviéticos viessem apostar. Sejamos nós que conquistemos a terra mais livre e comum. A união entre a ANL e os comunistas provocou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora em 11 de julho de 1935, por decreto do presidente Getúlio Vargas. A suspensão seria por 6 meses, até que as medidas para o cancelamento definitivo do registro da aliança fossem tomadas. O ato de Vargas foi um dos estopins para um movimento que ocorreria em novembro, acirraria ainda mais os ânimos no parlamento. Queremos que nos restituam, o povo quer só o que é seu. Os revoltosos de 1935 queriam a derrubada no governo de Getúlio Vargas. Ao menos esse era o intento dos que pegaram em armas em Recife e no Rio de Janeiro. Em Natal, primeira cidade a explodir o movimento, a motivação foi a política local e mudanças em guarnições do Exército, como explica o professor Daniel Arão Reis. O clima, a atmosfera de protestos lá em Natal cresceu muito, de repente, em função de determinadas políticas que o governo local tomou, no sentido de desmobilizar uma série de efetivos militares existentes na capital do Rio Grande do Norte, e isso provocou uma revolta muito grande e explodiu um movimento de contestação, e os comunistas, então, vendo aquilo tudo, entraram no movimento e participaram dele, né? A professora Marli Viana, da Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro, reforça o componente político local na revolta no Rio Grande do Norte. Uma briga, assim, de partidos políticos. Um partido tinha sido derrotado, o outro vem. Os prefeitos naquela época eram nomeados pelos governadores do estado. O novo governador veio e destituiu todos os prefeitos do Rio Grande do Norte. Então estava uma briga muito grande. Natal foi onde o movimento mais durou, alcançando algum sucesso e chegando a mandar colunas para o interior do estado.
A revolta durou quase uma semana até que as forças legalistas, comandadas por Dinarte Marís e com o apoio dos latifundiários, retomassem o poder. Dirigido à capangada dos latifundiários, jogou um papel central para esmagar o Levante de Natal. No Recife, segundo a cidade a ver unidades do Exército rebelarem-se, a situação foi diferente. O levante foi capitaneado pelo Partido Comunista e chegou a dominar o 29º Batalhão de Cavalaria. A revolta durou um dia e tudo era um emaranhado de informações desencontradas, como conta a professora Marli Viana. Em Recife, foi o Partido Comunista que decidiu que tinha que fazer a revolução, começar a revolução. Ninguém sabia o que tinha acontecido. E muita gente em Natal, por causa da participação do Partido Comunista, dizia que era a revolução da Aliança Nacional Libertadora, outros diziam que era a revolução do Prestes, outros diziam que era de políticos locais, outros diziam que era de Getúlio Vargas, outros botavam o nome de generais, ninguém se entendia. Em Recife, a direção do partido achou que era um movimento revolucionário da Aliança Nacional Libertadora. No próximo bloco, o Levante de 1935 no Rio de Janeiro. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Getúlio Vargas, em seu diário, tratava os fatos de Recife e de Natal como uma conspiração comunista provocada pelas divisões políticas. Foi no dia 25 de novembro que o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram o estado de sítio. Após a votação, Getúlio recebeu no Catete representantes de diversas bancadas estaduais, entre eles os constitucionalistas de São Paulo. Os do Rio Grande do Sul não o visitaram e Vargas fez a seguinte anotação em seu diário: a bancada paulista a meu lado e a gaúcha contra. Ironias mordentes da sorte. O levante estourou no Rio de Janeiro na madrugada de 26 para 27 de novembro de 1935. Entendendo que os fatos em Natal e no Recife haviam sido deflagrados pelos comunistas, Luiz Carlos Prestes exigiu a solidariedade do partido no Rio de Janeiro para fazer o mesmo na capital do país. Marli Viana conta que Prestes insistiu, apesar da contrariedade de todos os demais integrantes da coordenação do levante. E o Prestes insistiu, não era possível abandonar os camaradas do Nordeste e declarou que ele tinha a Marinha com ele. Então, foi decidido o levante. Foi decidido no dia 25. E o levante, a gente fala 27 de novembro, mas foi na madrugada de 26 para 27. Então, com 24 horas para preparar tudo. Vai a ordem do levante para os quartéis e a oficialidade, que não era comunista, a oficialidade aliancista, aceita com entusiasmo. Estava decidido o movimento. A revolta, no entanto, duraria menos de 48 horas. O 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, foi tomado pelos rebeldes que esperavam o apoio de outras unidades militares, o que acabou não acontecendo. A professora Marli Viana explica a falta de adesão. Na Escola de Aviação Militar, quando houve o levante, já sabiam que tinha se levantado o 3º RI. Não teve o fator surpresa, então eles estavam mais ou menos preparados. Quando alguns tentaram levantar os aviões estavam sem gasolina. Conseguiram fugir, houve um pouco mais de combate. A Vila Militar não se mexeu, enfim, foi um fracasso absoluto. A escolha da Praia Vermelha acabou mostrando-se um erro estratégico dos revoltosos, como descreve a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Heloísa Starling. Foi uma ratoeira que eles caíram. A ideia de levantar a Praia Vermelha para poder cercar o Vargas, para poder cercar o Palácio do Catete, foi um erro militar, porque eles caíram numa ratoeira por causa daqueles morros, não tinha como sair. Então ficou isolado. Ainda no dia 27 de novembro, a revolta foi dominada. Em seu diário, Getúlio Vargas descreve um roteiro de visitas a todos os pontos de conflito na capital. Ao final, anota em tom otimista: tinha a impressão de que o prestígio do governo havia realmente crescido. Nos dias que seguem, Getúlio vê aumentar o apoio ao seu governo
e as pressões para que os envolvidos nos levantes fossem submetidos a castigos exemplares. Em seu diário, o presidente relatava as pressões. Continua a pressão das forças militares e da população civil para um castigo exemplar aos rebeldes. A Constituição, porém, não permite várias medidas aconselhadas. A Lei de Segurança Nacional seria alterada no dia 14 de dezembro. No dia 21, Vargas seria autorizado a transformar o estado de sítio, então vigente, em estado de guerra. A mudança viria em 21 de março de 1936 pelo Decreto 702. Luiz Carlos Prestes havia sido preso no dia 6 daquele mês no Rio de Janeiro. Ficaria encarcerado até 1945, no fim do Estado Novo. O decreto do estado de guerra autorizou as medidas necessárias para a extradição de Olga Benário para a Alemanha nazista. – 1.210 pessoas estiveram envolvidas no levante no Rio Grande do Norte. Segundo dados da Justiça, presentes em uma pesquisa da professora Marli Viana, há indicação de profissões de 907 destas pessoas. Os maiores grupos eram compostos por militares, 31,5%, operários, 23%, e profissionais liberais, 15,5%. Em Recife, os indiciados foram 415. 390 tiveram suas profissões identificadas e 52,5% eram militares. Outros 25% eram operários. Entre os indiciados, 105 eram membros do PCB. Por fim, no Rio de Janeiro, foram processadas 838 pessoas. Destas, há a identificação da profissão de 791. A maioria, 512, eram militares. Os outros 279 eram civis, principalmente profissionais liberais e operários. O levante de 1935 encontra o governo de Getúlio Vargas às voltas com insatisfações da oposição, principalmente no Rio Grande do Sul, liderada pelo senador Flores da Cunha. A impressão de um governo fraco, passada por esses atritos com a oposição, foi um dos elementos que levaram os integrantes do PCB a acreditar que o momento seria o ideal para um levante que derrubasse Vargas e estabelecesse um governo com o caráter de uma frente popular. O professor Daniel Arão Reis afirma que os comunistas superestimaram essa fraqueza do governo. E os revolucionários superestimaram essas contradições. Elas existiam, mas é uma coisa de estimativa. Eles estimaram que o governo estava num processo de desagregação muito mais extremado do que ele estava realmente. Ao tempo que subestimavam muito o governo, né, e a capacidade do governo de agir, ele superestimava as suas próprias forças. Heloísa Starling, coautora do livro Brasil, uma biografia, afirma que a Internacional Comunista teve responsabilidade nos erros de avaliação que levaram às armas. Foi um erro de avaliação da Internacional Comunista em Moscou, que sabe pouco sobre o Brasil, então te dá uma dimensão de que as informações e a capacidade de análise da realidade brasileira em Moscou, na Internacional Comunista, são muito ruins. As informações que chegam pelos membros do Partido Comunista são informações que tendem a gerar um otimismo ilusório. O erro de avaliação e o otimismo em relação à situação do país para uma revolução comunista são também apontadas pelo professor Antônio Barbosa. Foi um erro de cálculo absurdo. Moscou recebia informações dos comunistas brasileiros completamente desprovidas do senso de realidade. Moscou recebeu informações, e isso é documentado, de que o Brasil estava maduro para explodir uma revolução socialista. Prestes chegou a dizer que entre dezembro de 1935 e janeiro de 1936 estava tudo amadurecido. Quer dizer, é uma loucura total e absoluta, uma espécie de esquizofrenia histórica fora do comum. O professor Márcio Scalércio entende que o principal responsável pelo erro de avaliação da intentona comunista de 1935 foi Luiz Carlos Prestes. Para Scalércio, Prestes superestimou a própria influência. Talvez o Prestes tenha superestimado o Prestes. Protagonistas de erro avaliação mais importante é ele. Eu não tenho a menor dúvida dele achar que, por meio de uma quartelada, seria possível avançar para cima do governo aqui no Rio de Janeiro e tomar o poder. O otimismo de Luiz Carlos Prestes em relação à sua influência entre os militares é apontado também pelo professor Oswaldo Codiola, da Universidade de São Paulo. O peso dessa influência é que foi mal avaliada.
veces se ha apostado na possibilidade de que Luis Carlos Prestes pudesse suscitar um movimento que elevasse as patentes mais baixas do Exército, a se solidarizar com o conjunto do movimento e a implantar um governo que não seria um governo comunista, porque nem isto pretendia o Partido Comunista. O que o Partido Comunista pretendia era um governo de ampla unidade nacional que fizesse uma política de natureza anti-imperialista, em favor da reforma agrária, etc. Nós fomos de fumo embriagados, mas entre nós guerra aos senhores. O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, afirma que o Levante de 1935 é a continuidade de movimentos armados que começaram nos anos 20, como as revoltas tenentistas de 22 e 24, a Revolução de 30 e a própria Coluna Prestes. Os revoltosos de 35 viam a Revolução de 30 apenas como uma troca de elites. Desde o 5 de julho de 1922, o país vai vivendo uma turbulência muito grande, marcada pelo chamado movimento tenentista. No fundo, era uma tentativa de derrubar os padrões e os parâmetros e as próprias instituições de uma república considerada oligárquica, carcomida, desvinculada da realidade nacional. Bem, é esse o contexto interno que vai desabrochar também em 35. A professora Marli Viana, autora de vários livros sobre o movimento de 1935, vai mais longe. Ela defende a tese de que a revolta, muito antes de ser comunista, foi um movimento da Aliança Nacional Libertadora e, por fim, tenentista, o último movimento tenentista. Prestes, nesse momento, ele vai agir como um tenente. Ele escreve carta para todos os ex-comandantes subordinados a ele na Coluna Prestes, conclamando para a Revolução. Ele diz, juntem os antigos combatentes, nós precisamos nos unir outra vez, nós é que devemos tomar a frente desse movimento. Então, do fechamento da aliança, Prestes começa a conspirar, tentando juntar todos os ex-comandados dele. Controlados os levantes, Getúlio se fortaleceu. A ideia de um perigo comunista, propagandeada pelo governo Vargas, uniu os conservadores do país contra o comunismo, chamado de Mal Maior, e ajudou a fomentar o golpe do Estado Novo em 1937, segundo o professor Márcio Scalércio. Um proposital trabalho de superestimação. O perigo comunista, ele foi mostrado, ele foi exibido como um perigo que, na minha opinião, era muito maior do que de fato era. E isso ajudou a regimentar forças para o golpe de 37. A derrota desmotivou todas as formações de esquerda, segundo Oswaldo Codiola. Provocou um retrocesso enorme, porque se seguiu uma forte repressão, que não afetou apenas o Partido Comunista, afetou outras formações de esquerda, socialistas, trotskistas, todo mundo sofreu prisões e mortes dentro das prisões, e muita gente teve que fugir do país. A professora Heloísa Starling vê a presença do imaginário de 1935 na política brasileira e entre os militares nas décadas seguintes. A propaganda contra o perigo comunista é intensificada com a Guerra Fria e está presente em 1964 no golpe militar. O imaginário dele está presente em 64. A partir de 35, o imaginário anticomunista entra nas Forças Armadas, principalmente entre o corpo de oficiais, e não sai mais. Isso vai ser alimentado, a partir de 45, com a Guerra Fria. Então, aquilo que começa lá em 35, 10 anos depois, com a Guerra Fria, fica muito intenso. O caldo de 35 vai ferver no caldeirão da Guerra Fria. Antônio Barbosa, professor de História da Universidade de Brasília, lembra de um fato que liga 35 a 64. Um dos elementos a impulsionar o golpe de 64 foi uma infelicíssima declaração de Luiz Carlos Prestes chegando de Moscou, às vésperas da queda de João Goulart. Ele disse com todas as letras o seguinte: ainda não estamos no poder, mas já estamos no governo. Naquele quadro de instabilidade, de turbulência ideológica, a maior liderança comunista dizer claramente que os comunistas já estavam no governo é o atestado de óbito do governo de João Goulart. Bem unidos fazemos nesta luta final uma terra sem erros, a internacional.
Você ouviu a reportagem especial 80 anos do Levante Comunista de 1935. A apresentação, Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Participação de Vladimir Espinosa e Olívio Calabria. Reportagem, Jefferson Dalmoro. Edição, Leila Herédia. Técnica de áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.